Recebeu o seu dinheiro do mês ou então tem aquele dinheirinho guardado, suado, que é bem difícil e não sabe aonde aplicar, não sabe aonde que rende mais. Infelizmente, a poupança é um dos maiores destinos ainda do brasileiro e meu papel aqui é trazer os conhecimentos necessários para que você obtenha os melhores rendimentos e também continuando tendo a proteção. Nesse vídeo irei abordar não somente onde que rende mais, como por exemplo caixinhas no Nubank, cofrinhos no Mercado Pago, tem PicPay, Banco Inter, mas sim qual que é o melhor banco digital atualmente, segundo os próprios clientes, e também quais são os bancos mais seguros atualmente. Para você, por exemplo, deixar como conta principal, na onde tem as suas maiores movimentações do mês. Esse vídeo é um dos vídeos mais importantes do canal, um vídeo completo aqui para você então ter as suas próprias decisões e talvez ser o único que você precisará assistir. Então fique até o final. Para deixar claro, esse vídeo não é recomendação, é um conteúdo educativo, primeiramente para você ficar atualizado do cenário atual. Vamos começar com algumas notícias do mês. A aposentadoria é um tema distante, principalmente entre os jovens, segundo o estudo da Anbim e também Datafolha, querem poupar, mas não fazem. Apenas 12% da geração Z tem reserva de emergência. A poupança segue como principal destino dos recursos e o uso da poupança recua, mas ainda é o lugar onde o brasileiro mais coloca dinheiro. Eu fiz uma simulação também lá no meu Instagram comentando sobre a poupança, rentabilidade de 3,75% e o ano passado somente o IPCA foi de 4,26%. Ou seja, um ganho real abaixo da inflação, deixando seu dinheiro na poupança, enquanto, por exemplo, o CDB ali, 120% do CDI, né, que está alto ali, mas existem essas opções, e também LCI, que é isento de imposto de renda, atualmente 100% do CDI, você tem quase o dobro do rendimento da poupança. 3 a cada 10 brasileiros apostam em bets, segundo o estudo da Anbima. Outra notícia é que bets é a maior causa do endividamento da população, que é a promessa de dinheiro rápido. Às vezes no começo você ganha dinheiro, mas depois acaba tendo ali aquela coragem, coloca mais dinheiro e acaba perdendo tudo, entrando em dívidas. Surgiu até um projeto de proibir as bets no Brasil, pois acaba viciando, e o projeto, além de proibir, tem multas administrativas para quem explorar as bets. Juros bancários 33% em fevereiro e bate recorde desde 2011. Motivos: operações no cartão de crédito rotativo. Então, por exemplo, se você deixa de pagar a sua fatura dentro do mês, acaba sendo um juros altíssimo. Então, olha a porcentagem para vocês terem uma ideia. Inadimplentes no Brasil chega a 80 milhões de brasileiros, infelizmente, segundo o estudo do Serasa, e também, além que o brasileiro tem em média 70,5% da sua renda comprometida somente de gastos essenciais, os gastos básicos, como por exemplo água, luz, dívidas a pagar e também as faturas. E antes de simplesmente comentar onde que rende mais, quanto que rende nos cofrinhos, por exemplo, segura a sua ansiedade aí que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente. Primeiro vocês precisam ter um repertório que eu acho essencial. Primeiro ponto, então, aonde que você deixa o seu dinheiro? Ele é um banco ou então uma instituição de pagamentos? Vamos destrinchar esses dois. Primeiro, comentando sobre o banco, ele é autorizado a captar dinheiro e também emprestar. Então, por exemplo, fazendo os empréstimos ali imobiliários, ou então na compra de um carro, ele acaba ganhando nas duas pontas e ganha no spread bancário. Por exemplo, ele capta R$ 100, acaba emprestando R$ 700. Sim, é altíssimo ali a alavancagem que eles podem ter, então é bom a gente analisar, mas normalmente, por exemplo, os títulos bancários, eles têm a proteção do FGC, que é até 250 mil por CPF também por instituição, e o valor de teto máximo é de 1 milhão a cada 4 anos. Instituição de pagamento, agora, como que funciona? Eles não conseguem fazer os empréstimos, dinheiro captado, ele fica depositado no Banco Central ou então nos títulos públicos federais. Então acaba não tendo o FGC por não ser um banco, mas na teoria ali a prática que eles têm que fazer no caso seria deixar no Banco Central, é um dinheiro à parte ali da conta do banco ou da conta da instituição de pagamento, é uma conta à parte. Eles deixam no Banco Central esse dinheiro captado ou então nos títulos públicos federais. Então acaba sendo seguro, mas caso venha a falir,
não tem a garantia ali do FGC, enquanto o banco já tem a garantia do FGC. E como que vocês descobrem se é um banco ou não, né? A parte mais importante, então, dá para vocês consultarem no site do Banco Central, na parte de encontre uma instituição, pesquise, por exemplo, o Mercado Pago, vocês podem verificar que eles é uma instituição de pagamentos, não que não tenha risco e tudo mais, porque como eu falei, né, está nos títulos públicos, mas caso você precise, acaba então não tendo o FGC. Mas possui aquele braço financeiro, por exemplo, o Mercado Pago para oferecer o crédito. Itaú, por exemplo, já vai ser um banco quando você for pesquisar. E quais são os bancos mais seguros em 2026 para vocês ficarem por dentro, para saber, né? Basta vocês entrarem no site do Banco Central, verificar a parte de segmentos, tem os segmentos S1, que os segmentos S1, o porte do banco corresponde no mínimo 10% ou mais do PIB do país. Então acaba sendo um risco sistêmico caso esse banco venha a quebrar. Quais bancos são nesses segmentos S1, que é o melhor então segmento? Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú e também o Santander. E mesmo não sendo um banco de fato, olha quem está aqui, Nubank está no segmento S2, ou seja, tem grande relevância no país, Citibank, Safra, XP também. S3 segmentos, temos PicPay, Banco Inter, BMG, Banco C6. PagBank você pesquisa e não encontra, Mercado Pago também você não acha, e já aproveita e deixa aqui nos comentários qual que é o seu banco atualmente. E qual que é o melhor banco digital em 2026? Para vocês saberem, é só vocês entrarem no site do Banco Central, ver a lista de ranking nas instituições na qual tem maiores índices de reclamações. Quanto maior o índice, acaba sendo pior. Então, por exemplo, tem o Banco C6, é o mais alto, acaba sendo o pior de reclamações. O Banco Central ele faz ali um rastreio, né? No caso, ele tira ali, porque nem sempre o cliente tem razão. Então, é somente aqueles que o Banco Central verificou, ó, o cliente tem razão realmente. Então, coloca aqui nesse índice, né, para ficar uma coisa mais justa. Então, temos o Banco C6, o mais alto, depois tem o Bradesco, BTG, PicPay, Banco Inter, Santander, Mercado Pago em 13º no pagamento. O segundo meio que a gente pode avaliar é por meio dos próprios clientes, então dá para a gente verificar aqui no site do Reclame Aqui ou então das lojas dos aplicativos, como por exemplo Play Store ou Apple Store. Começando pelo Mercado Pago, ele não é um banco, é uma instituição de pagamentos, ele é regulado, claro, pelo Banco Central. O dinheiro captado, ele aplica então os títulos públicos federais, recebeu nota AAA, que é o maior ali, na qual tem uma maior proteção das agências de rate por conta do seu controlador. Então, caso tenha algum problema, alguma dívida, alguma falência ali e tudo mais, tem o seu controlador que tem muito dinheiro, o pai ali do banco, então recebeu por conta disso a nota máxima referente à proteção. Então, um ponto relevante para o Mercado Pago. Eles são bem rígidos, surgiram alguns boatos de alguns clientes lá no Reclame Aqui sobre bloqueio de contas, então assim, qualquer suspeita de fraude, lavagem de dinheiro, eles já verificam e mesmo tendo saldo da conta já bloqueia, mas assim, tá certo, né? Claro, né? Mas então eles têm uma maior rigidez diante desse ponto e pode bloquear sua conta do dia para a noite, por exemplo, se ele suspeitar que tem alguma fraude, tá? Por exemplo, rendimento de 105% do CDI na conta e até 140% nos cofrinhos. Vamos comentar mais para frente sobre os cofrinhos para vocês, onde tem os melhores rendimentos. Nota do Reclame Aqui, 7.9 de 10, então acaba sendo ótimo. Apple Store, 4.9 de 5 e 2.4 milhões de avaliações. Play Store 4.9 de 13 milhões de avaliações. Comentando um pouco sobre o Banco Inter, realmente ele é um banco e na verdade é um banco completo, tem as opções de financiamento, consórcio, tem até investimentos globais, caso você investe fora internacionalmente, algumas criptomoedas, ETFs. Só referente a crédito, que aí o Nubank acaba sendo melhor, tem algumas vantagens a mais, tem algumas facilidades para liberar o crédito, na minha opinião. Um banco sem tarifas, então conta, Pix, cartão, investimentos em um só aplicativo. Oferece alguns benefícios, como por exemplo, cashback, pontos flexíveis com milhas, dólar, ou então retorno real em dinheiro, sem anuidade, com salas VIPs, viagem, também alguns benefícios via relacionamento. Porquinho rende 100%
100% do CDI. É claro que vocês têm que verificar a data que eu postei esse vídeo, então pode ter mudado e tudo mais, tá? Mas atualmente é 100% do CDI. Nota 8.2 no Reclame Aqui, 4.9 de 1.5 milhão de avaliações, excelente, quase nota máxima, e 4.8 na outra. Aproveitando, comentando sobre o nosso serviço de planejamento financeiro completo das suas finanças, caso você precise, ou então o nosso curso sobre investimentos, comentando desde mentalidade financeira, economia, renda fixa, dos títulos disponíveis, por exemplo, CDB, LCI, o que é, como funciona, renda variável, como ações. Tem também investimentos no exterior, planejamento de aposentadoria, sucessão, bônus de reforma tributária. É um curso completo, caso vocês queiram, apenas R$50 por mês. Olha o preço que eu estou fazendo, então verifica lá no nosso site, que é o Masquete, o link vai estar aqui embaixo. O próximo é o Nubank. O Itaú, para quem não sabe, ele comprou as ações da Nubank, bom para solicitar crédito, apesar que tem que ter cuidado referente às taxas, é claro, né? E também se realmente você precisa contratar algum crédito, porque mesmo assim as taxas são altas, né? Mas é um dos melhores ali para ter uma maior facilidade quando você quer obter algum crédito. 9 vezes campeão no prêmio do Reclame Aqui, acaba sendo ótimo. Reputação RA1000, que é uma nota ali, um prêmio ali para a empresa. E nota média últimos 6 meses, 8.6 de 10. Apple Store 4.8 e Play Store também 4.8 com 5.52 milhão de avaliações. E dá para vocês analisarem o Nubank lá no site do Banco Data, então uma informação a mais aqui para vocês. O último balanço deles atualizou no mês 9 de 2024, está um pouquinho desatualizado, né? Mas ok, é o que temos no momento. Índice de Basileia ficou em 15.8%. A exigência do Banco Central é que tenha no mínimo 11%, e no próprio site tem uma explicação aqui rapidamente, um exemplo. Se o banco possui o índice de Basileia em 20%, significa que para cada R$100 emprestado, o banco possui patrimônio de R$20. Índice de imobilização 2,6%, o índice máximo tolerado do Banco Central é de 50%. Esse índice, então, tem aqui um exemplo: se um banco possui um índice de 30%, significa que a cada R$100 em seu patrimônio, R$30 estarão investidos em bens que não possuem liquidez imediata. Então, quanto maior, acaba sendo pior para o banco. Patrimônio líquido 16,3 bilhões, lucro líquido 2,5 bilhões, e o histórico ali começou a dar lucro somente em 2021 na casa dos bilhões, antes era prejuízo de milhões. Chegamos no PicPay, que é bem famoso também, vamos comentar um pouco sobre ele. Ele permite negociar as criptomoedas, tem Bitcoin, altcoins, dá para você negociar por meio do próprio aplicativo, aplicar em CDBs, em LCI, LCA, previdência privada também, então acaba sendo bem completo. Rendimento nos cofrinhos, atualmente no turbinado até 121% do CDI, o valor máximo é de R$10.000, excedente 102% do CDI. Liquidez diária, que é importantíssimo, ele é um CDB, então tem aquele custo do IOF, caso vocês resgatam antes dos 30 dias, acaba comendo praticamente todo o seu lucro, então tomem cuidado quando vocês vão entrar em algum CDB. Vou deixar até uma tabelinha aqui para vocês, né, que tem a taxa regressiva. Alguns requisitos para você ter os 121% do CDI: relacionamento ativo mensal, que eu verifiquei lá no site deles, ter chave Pix cadastrada também, recorrência de entrada de no mínimo R$1.000 por mês, então pode ser a sua conta salário, por exemplo, ou então assinatura PicPay+, para ativar o cofrinho turbinado. No Reclame Aqui tem um prêmio ali de RA1000, nota 8.6 de 10, e também Apple Store 4.5 e Play Store 4.6. Comentando sobre o PagBank, ele é uma conta completa e gratuita, rendimento automático do saldo, rendendo com liquidez diária, forte para pessoas jurídicas, tem as suas maquininhas, os links de pagamento também, que facilita demais, né? E também os recebimentos integrados, 130% do CDI desde o primeiro dia guardado, mas tem alguns porém. Existem duas formas de rentabilidade, então eles oferecem ali, mas tem que verificar as condições, né? Como que funciona. Então, para vocês terem um conhecimento, aplicações que somam até R$10.000, rentabilidade de até 130% do CDI.
Acima disso, fica em 100% do CDI, mas tem um prazo de vencimento que é em 2 anos. Então, os valores que você deixa até R$ 10.000, rentabilidade de 130%, para os valores resgatados a partir do 18º mês, ou seja, 1 ano e meio ali você tem o 130% do CDI. Agora, se você retirar entre o 12º e 18º, ou seja, 1 ano a 1 ano e meio, tem 100% do CDI apenas. E se você tirar antes de 1 ano, tem somente 30% do CDI, acaba perdendo até para a inflação ali essa rentabilidade. E depois que eu li isso, acabei nem querendo ler mais, tá? Então basicamente é isso. Então às vezes está lá 130% do CDI, mas quando você vê as condições, tem um prazo de 2 anos para você ganhar essa rentabilidade. Chegamos nas caixinhas do Nubank, também Mercado Pago. Vamos comentar aqui, tem 3 modalidades nas caixinhas Nubank e também cofrinhos do Mercado Pago. Tradicional de ambos, começando por esse, tem o Nubank com RDB, resgate imediato. Com isso tem o FGC, o Mercado Pago ele não é um banco, então não tem a proteção do FGC, mas como eu comentei antes, tem o seguro, então, que eles aplicam nos títulos públicos federais ou então deixa o dinheiro no Banco Central e tem uma conta separada do banco, esses valores captados, tá? Então não é que não é seguro o Mercado Pago, mas sim, caso eles entrem em falência, não tem a proteção do FGC, enquanto o Nubank tem a proteção. O dinheiro rende somente em dias úteis, então veja qual que você tem a maior familiaridade, acaba sendo praticamente igual ali, somente mudando do IOF e também a proteção do FGC. Falando do Nubank, é um banco, então tem a margem líquida bem mais alta do que o Mercado Pago, que está no segmento de varejo, então, e também está fazendo altos investimentos, né? Então a margem líquida de ambos no Nubank acaba sendo muito maior visto o Mercado Pago. Segundo, tem a caixinha do Nubank turbinada e também os cofrinhos do Mercado Pago. Tem algumas movimentações mínima mensal, vou deixar então uma imagem para vocês. Nubank R$ 900, enquanto cofrinhos do Mercado Pago mínimo de R$ 1.000. Tem o valor máximo, que é um ponto interessantíssimo ali, né? Não muito bom, porque tem valor máximo. Então, nesse caso aqui, 115% do CDI, mas se ultrapassar esses 5.000, já acaba tendo então somente 100% do CDI. Terceiro é a caixinha Nubank Turbo Ultravioleta. Nubank, por exemplo, aquele cartão Black tem alguns requisitos, né? Claro, né? Oferece maior rentabilidade, mas tem alguns requisitos, como por exemplo o Nucel, que é a conta pré-pago da Claro, contratar na plataforma, então não pode ser por fora, tem que ser na plataforma para ter esse benefício. Nubank Mais, pagando R$ 29 por mês atualmente, então pode mudar esse valor, ou então você pode gastar ali R$ 3.500 no mínimo para você ser então requisitado a ter essa rentabilidade, ou então R$ 30.000 investidos. O Mercado Livre tem a plataforma do Meli Mais, que vocês têm que ter para ter então essa rentabilidade. O plano mínimo ali é de R$ 9,90, tem alguns direitos a alguns streamers, tá? Tem algumas vantagens dentro do site, caso vocês queiram verificar melhor. Ser vendedor da plataforma também, então caso você venda alguma coisa dentro do site, você já entra nesse requisito. E valores máximos, se ultrapassar, acaba sendo também 100% do CDI. Não compensa, na minha opinião, ativar o Meli Mais somente para ter 120% do CDI, porque tem esse limite de R$ 10.000, né? Então acaba não tendo muita diferença ali de um para o outro, né? Você vai ter esse custo mensal e tudo mais, então na minha opinião não compensa somente assinar por este motivo. Se não tivesse esse valor máximo, aí sim compensava bastante. E qual compensa mais? Uma opinião pessoal, lembrando, não é recomendação, né? Mas a minha opinião é melhor você deixar no Nubank por conta que tem a proteção do FGC. Então, qualquer motivo e tudo mais, tem a proteção do FGC até 250 mil, enquanto o Mercado Pago não tem essa proteção, mas tem uma segurança ali, né, por trás, porque eles deixam então nos títulos públicos, mas não tem nada de proteção caso venha a falir e tudo mais, tá? Na prática, então, não tem proteção, mas o Nubank tem, então, na minha opinião, acaba sendo melhor, mas tem o limite, então é um dos fatores muito importantes que não tem alta rentabilidade. Então, caso vocês queiram maior rentabilidade, tem que verificar alguns CDBs de alguns bancos que oferecem, por exemplo, 120% do CDI, né? Então acaba sendo essa oportunidade,
essa vantagem ali você migrar para CDB, LCI também, que são isentos de imposto de renda. Então, por exemplo, 100% do CDI e uma LCI acaba tendo às vezes mais vantagens, mais rentabilidade do que 120% do CDI em um CDB, por exemplo, tá? Então, temos que verificar esses pontos e também sobre os limites, então acaba não tendo altas rentabilidades ali por conta dos valores máximos que as plataformas oferecem no momento das caixinhas, que está bem famosa, também os cofrinhos do Mercado Pago. E o mais importante então é você ganhar acima da inflação. Então a poupança, como a gente viu lá no começo do vídeo, às vezes não ganha da inflação, então tem que procurar alternativas, né? E, por exemplo, ganhando 100% do CDI já está sendo ótimo. Com a Selic alta, acaba tendo um alto rendimento. Se for o seu objetivo reserva de emergência, rentabilidade não é sua prioridade, sim a liquidez, a segurança, a proteção do FGC. E como eu comentei sobre CDB, só para finalizar aqui o vídeo, como que vocês minimizam os riscos investindo em um CDB. Então dá para vocês verificar lá no site do Banco Data, verifique sobre o índice de Basileia, que eu já comentei, tem também índice de imobilização, lucratividade últimos 5 anos e também a nota de crédito de algumas agências de rating. Então tem AAA, depois a A, depois o A, depois já vai para B, BB. Então o AAA é o melhor, é o mais seguro, tá? Então essas são as formas para você minimizar os riscos em CDB, mas lembrando que tem a proteção do FGC por ser emitido por um banco. Vou ficando por aqui. Caso surgir alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que é muito importante para a gente ir conversando ali. Caso você tenha alguma dúvida, qual que é o banco que você tem atualmente, a sua plataforma, seus investimentos. Então comenta aqui embaixo para um compartilhar as experiências do outro. Também se você está gostando do banco que você usa, né? Vou ficando por aqui e lembrando, eu fiz um vídeo muito bom sobre financiamento de carro, já consulte aí, e também sobre o Minha Casa Minha Vida. Então tem os vídeos muito importantes, tem também sobre carro elétrico. Então tá bem completo. Se inscreva no canal e também deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Estou ficando por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Abraço.